Israel é uma criação dos Estados Unidos. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent. Viu? Não sou eu, Geografia, que fala isso. É o próprio atual presidente dos Estados Unidos, lá na década de 80, que ele diz: se Israel não existisse, os Estados Unidos deveria criá-lo para manter a nossa influência no Oriente Médio. E é isso que eu vou explicar para vocês em detalhes, os motivos que levaram à criação de Israel moderno. Não estou falando de Israel bíblico aqui na aula, nós estamos falando dessa Israel criada em 1947 na Conferência da ONU. Tá, mas quais foram os pontos aí principais da fundação do Estado de Israel? Primeiro, você tem os antecedentes históricos e religiosos. Era uma região de fato habitada pelos judeus. Os judeus tiveram que fazer várias diásporas por causa de disputa territorial com cristãos, com muçulmanos, em vários momentos da história. Mas eles também retornavam à região e dominavam a região também em determinado momento da história. A última vez que os judeus foram expulsos da Palestina foi pelos romanos, no século II depois de Cristo. A partir daí, os judeus se espalharam pelo mundo, principalmente na Europa. E lá, no século XIX, nós começamos a ter um movimento chamado movimento sionista. Tá, Jean? O que é esse movimento sionista? É a volta dos judeus para a sua terra sagrada, que está nas escrituras judaicas. Tá, Jean? Mas por que eles queriam voltar se eles não estavam bem lá na Europa? Não. Você já começa a ter ali um crescente antissemitismo na Europa. E aí vem um cara chamado Theodor Herzl, que é um judeu, com a seguinte teoria: precisamos voltar para a nossa terra e lá nós vamos estar protegidos, porque lá é o nosso verdadeiro lar. Tá, isso já levou uma volta substancial de judeus para a região onde só naquele momento se encontrava muçulmanos e cristãos. Claro que ainda existia a presença de judeus ali, mas num número muito menor. No movimento sionista, isso começa a crescer ainda mais, tá? Em 1917, na Declaração de Balfour, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico bateu o martelo. Precisamos criar um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Então, um ponto importante aí, Declaração de Balfour, que vai sustentando essa narrativa da volta dos judeus para a Terra Santa. Tá, Jean, isso modifica quando os britânicos vão ocupar essa região pós Primeira Guerra Mundial? Não. Porque a própria Liga Árabe vai dar um mandato para os britânicos da posse da Terra Santa. A partir daí, o governo britânico estimulou a vinda dos judeus para essa região. Dentro da Declaração de Balfour, você está vendo que está casado, Declaração de Balfour e fim da Segunda Guerra Mundial. E lá em 1947, a ONU aprovou uma resolução, a Resolução 181, que recomenda a partição da Palestina. Aí sim, em 2 estados.
Os britânicos pautavam na criação do Estado judaico. Já a resolução da ONU, 2 estados, um judeu e um árabe. E Jerusalém sob controle universal. Os judeus aceitaram a resolução, mas as lideranças árabes rejeitaram. Vamos analisar a partir desse ponto que é importantíssimo. Vem cá, fim da Segunda Guerra Mundial, mundo bipolar. O mundo estava dividido em 2 frentes, capitalistas e socialistas, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses 2 países, eles vão disputar áreas de influência no mundo. Então você tem, por exemplo, a Guerra da Coreia, você tem a Guerra do Vietnã, você tem a crise dos mísseis em Cuba, você tem a influência americana nas democracias aqui na América do Sul, a fim de instaurar regimes militares que estariam casados com os Estados Unidos para tirar a influência soviética dessa região. Então há disputas por essas áreas de influência na África, na Ásia, no mundo todo. E no Oriente Médio não era diferente. Imagina se Irã, se Iraque, se Síria, se Líbano, se a própria Palestina, se a Arábia Saudita, se os Emirados Árabes Unidos, o Catar, Omã, o Iêmen, todos esses países caíssem na mão da União Soviética. Como os Estados Unidos ficaria em relação ao petróleo, já que é uma região que produz muito petróleo. As grandes jazidas de petróleo do mundo se encontram nessa região. E a economia dos Estados Unidos, desde aquele momento pujante, num crescimento muito grande no período da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, precisa de energia para movimentar essa economia e os Estados Unidos se tornar o principal país do mundo. Então, e a criação de um Estado ali com um caráter opositor aos muçulmanos, aos árabes muçulmanos, ia gerar o quê? Uma instabilidade. Gerando uma instabilidade, fica muito mais fácil você influenciar a região. É aquilo, fragmento para facilitar a dominação. Conceito geográfico. A geografia, antes de tudo, serve para a guerra. Então eu fragmento esse território, eu coloco alguém que vai rezar a minha cartilha e aí eu vou gerar ali uma tensão. E dessa tensão eu posso ter conflitos e, consequentemente, lucrar com isso e conseguir fazer negociatas com os outros países. E correndo as décadas, você vai ter a Revolução Islâmica que vai justificar de fato, né, a criação do Estado de Israel. Os Estados Unidos pensou, ainda bem que eu criei o Estado de Israel. Porque a Revolução Islâmica estava casada com quem? Com a União Soviética. A União Soviética financiou a Revolução Islâmica e logo depois financiou a guerra Irã e Iraque. Porque essa Revolução Islâmica era de ordem xiita. E isso leva a Arábia Saudita a se aproximar dos Estados Unidos, já que a Arábia Saudita, que é o principal país do Oriente Médio, é sunita. E aí há essa briga interna. E aí os Estados Unidos conseguem trazer a Arábia Saudita para o teu lado. E aumentando a sua área de influência no Oriente Médio, que se deu início com a criação do Estado de Israel e até a não aceitação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não entrou no conflito da Guerra dos 6 Dias e da Guerra do Yom Kippur, mas sempre negando a presença do Estado de Israel. Tá, Jean, me prova tudo isso que você está falando. Então, o primeiro ponto aqui, os campos petrolíferos localizados numa região importantíssima para a economia americana. Então, nós temos aqui campos petrolíferos no Irã, nós temos aqui no norte do Iraque, aqui na Síria, aí você tem os grandes campos da Arábia Saudita, também localizados aqui no Golfo Pérsico, no Catar, no Emirados Árabes, em Omã e no Irã. Fora isso, nós temos o quê? O Estreito de Hormuz. Um estreito importantíssimo porque todas as embarcações do Golfo Pérsico passam por aqui. Lembrando você, o Irã é inimigo dos Estados Unidos, naquele momento estava fechado com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você está vendo como é importante
essa região para os Estados Unidos. Por isso, se justificou naquele momento o apoio à criação do Estado de Israel. Fora que é comprovada com as falas do Biden naquele momento e hoje. O que o Biden falou? O nosso apoio irrestrito a Israel. Vem aqui, ó o Estreito de Hormuz, aqui, ó. Importantíssimo aqui, que é uma passagem de todos os navios petrolíferos dessa região, que é a região que possui as maiores jazidas de petróleo do mundo. Tá, Jean, mas os Estados Unidos têm muito petróleo, né? Ele não necessita desse petróleo aí do Oriente Médio. Vem aqui comigo. Os Estados Unidos têm 68,8 bilhões de barris de petróleo, isso é uma estimativa de 2020, pouco se mudou, tá? Dá uma olhadinha aqui, segundo lugar, Arábia Saudita, primeira Venezuela, tá? Com 297 bilhões. Terceiro, Canadá, que é um país parceiro dos Estados Unidos, mas uma economia também pujante, que necessita desse petróleo. Aí eu tenho aqui o Irã, inimigo dos Estados Unidos, mas vende petróleo para os Estados Unidos, com 157 bilhões. Aí você tem o Iraque, com 145 bilhões. A Rússia, que hoje é inimiga dos Estados Unidos, 107. O Kuwait, o Emirados Árabes Unidos e a Líbia, lá no norte da África. Mas dá uma olhadinha, nessa região aqui você tem a Arábia Saudita, tem o Irã, tem o Iraque, tem o Kuwait, o Emirados Árabes Unidos. Soma-se tudo isso daqui, imagina o quanto dá de barril de petróleo. Os Estados Unidos só tem 68,8 bilhões e tem esse número porque, entre aspas, roubou do México o petróleo do Golfo do México. O Golfo do México hoje está na mão de quê? Das grandes empresas estadunidenses que extraem petróleo ali. Tá, então uma das grandes justificativas é o ouro negro que se encontra ali. Então eu vou apoiar a criação do Estado de Israel ali, uma forma de desequilibrar as relações, fragmentar essas relações, e aí eu consigo interferir na política e na economia. Isso mesmo. Aí você fala, tá, Gia, me prova de novo isso. Investimentos militares dos Estados Unidos. Quais são os países que receberam a maior quantidade de armas, de tanques, de aviões, dinheiro para produzir ciência para a área militar? Vem aqui. Primeiro lugar, Israel. O pequeno país, minúsculo país, foi o país que recebeu a maior quantidade de investimentos dos Estados Unidos. Olha isso. 10º lugar, todos os países membros da OTAN. Todos. Israel primeiro. Segundo, Arábia Saudita. Por quê? No momento que eu invisto na Arábia Saudita, eu estou segurando o Irã, que é inimigo de Israel. E outra, se eu não investir na Arábia Saudita, a Arábia Saudita possivelmente faz paz com o Irã e vai atacar Israel. É muito mais fácil. São muçulmanos, claro, de frentes opostas, inimigos, mas, porém, entretanto, é na política. A fé islâmica é uma só. Então, com certeza, vão ser contra quem? Israel. Taiwan, aí tá ligado à questão da China. Coreia do Sul, tá ligado à Coreia do Norte. O Egito, Jean, o Egito é a mesma coisa. Investimentos, para quê? Fique quietinho, aceite a presença do Estado de Israel. Tá? O Egito recebe uma mesada dos Estados Unidos desde a assinatura do Tratado de Paz com Israel. Aí você tem a Turquia, que é estratégico, ligação da Europa com a Ásia, né? Muito próximo ali à Rússia. Tem o Estreito de Bósforo, também importantíssimo. E aí o Afeganistão, por conta da invasão da União Soviética, né, recebeu bastante investimento. Essa ocupação desastrosa dos Estados Unidos também leva dinheiro. E os demais ali. Ó, mas perceba, ó, Israel e Arábia Saudita, tudo por conta do Irã, que tem apoio, teve apoio da União Soviética e hoje tem apoio aí da Rússia. Se você for pôr na balança, é quem dá mais trabalho para os Estados Unidos, porque tem muito petróleo, é muçulmano, né, influencia na geopolítica ali do Oriente Médio, contra a presença estadunidense. Israel, para o Irã, é inexistente. Tá? Então, é tudo para atingir diretamente o Irã. E se não tivesse a presença de Israel ali,
o Irã ia nadar de braçada, porque você está falando de um país também rico, poderoso militarmente, que tem um amigo também muito poderoso, que é a Rússia. E agora ainda mais poderoso que a Rússia de Vladimir Putin, que está batendo de frente dos Estados Unidos lá na guerra da Ucrânia. E aí, o que você acha de tudo isso? Olha o tanto de coisa, né? Eu provei para você, né, a importância geopolítica, geoestratégica de Israel ali para os Estados Unidos. Desce o dedão no like, se inscreva, é um canal de educação e eu preciso do seu apoio. E deixa os comentários, o que você acha de tudo isso? Né? O papel dos Estados Unidos como liderança mundial. O mundo só está em paz por conta dos Estados Unidos. Fala do Joe Biden, o destino manifesto estadunidense. E se você quer estudar todas as disciplinas, cara, você já viu no início do vídeo? Ó, Geopolítica Flix, cara. Geopolítica Flix, que é a minha plataforma completa para a geopolítica. Ó, comunidade, tira dúvidas comigo direto lá na plataforma. Valeu, galera, tamo junto.